Bom dia a todas e a todos. Bem-vindo ao webinar Rumo aos Jogos de Paris, Segurança e Recomendações para Turistas e Torcedores. Eu sou a Corrine Fontanella, diretora nacional da Câmara, e eu vou falar um pouquinho da Câmara, para quem talvez ainda não a conheça, né? A Câmara de Comércio França-Brasil conta com 450 membros, é distribuída entre as câmaras regionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, é nossa antena em Fortaleza. Esse evento está sendo realizado em parceria com a nossa irmã na França, a Câmara de Comércio do Brasil na França, para discutir um tema, né, que remete à relação França-Brasil mesmo, que é a vocação da Câmara, esse tema da segurança nos Jogos de Paris. A Câmara aqui da França, no Brasil, conta com umas 12 comissões temáticas em todas as áreas do conhecimento, e a comissão que está organizando esse evento hoje é a Comissão da Gestão de Riscos, coordenada pelo Antoine Blavier e pelo seu vice-líder, Lucas Martins Piffer, que é justamente um de nossos palestrantes de hoje. Lucas Martins, gerente de segurança e gestão de crise para as Américas na Accor. Nosso segundo expert do dia é o palestrante Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, adido da Polícia Federal e baseado na França, né, na Embaixada do Brasil na França. Então, eu desejo a todos um bom evento e agora vou passar a palavra para o Antoine. Obrigado, Corrine. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Como a Corrine disse, nós estamos realizando esse evento dentro da Comissão de Gestão de Riscos. A ideia é passar um overview um pouco do que se esperar do ponto de vista de riscos nos Jogos Olímpicos de Paris, o que está sendo feito para mitigar esses riscos e algumas coisas bem práticas, como vocês vão ver, para brasileiros que participarão dos Jogos ou que visitarão a França durante os Jogos Olímpicos. Então, sem mais delonga, os nossos dois palestrantes, bom dia, Luiz, bom dia, Lucas. Vocês querem se apresentar, talvez, antes da gente começar? Bom dia, é um prazer estar presente, agradecer aqui a Câmara de Comércio França-Brasil. Estou aqui, né, como adido da Polícia Federal há 8 meses na Embaixada do Brasil em Paris. Já assumi num momento um tanto desafiador, né, que é justamente coordenar por parte da Polícia Federal a área de segurança dos Jogos Olímpicos, né, no tocante à nossa participação, deixar bem claro, e interagir em especial aqui com as autoridades francesas, né, no momento que requer muita atenção, como nós vamos expor aqui, né, hoje na nossa conferência, sobre as medidas aí aos torcedores e participantes aí dos Jogos Olímpicos. É um prazer estar aqui presente e agradecer mais uma vez a Câmara de Comércio França-Brasil. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a participação de todos vocês. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Agradeço também e parabenizo ambas as câmaras por essa excelente iniciativa e evento. Bom, atualmente tenho 14 anos na Accor e atualmente ocupo a função de gerente de segurança corporativa e de gestão de crise para as Américas, gerenciando aí mais de 500 hotéis, e 7 sedes corporativas para toda a rede Accor, com link direto com a área de gestão de crise e de segurança também na França. Então, o meu papel hoje aqui é mostrar um pouquinho como a gente também está organizado nesse sentido, fazendo a interface aí dos estándares que nós temos globalmente, como é que a gente vai aplicar eles nos hotéis, em prol da gente receber esses milhares de turistas que estarão em nossos empreendimentos. Um prazer a todos e um ótimo evento. Obrigado. Bom, vamos começar falando dos jogos, né? Apresentar um pouco o que está sendo preparado, né? O que vai acontecer. A gente fala Jogos Olímpicos de Paris 2024, porém vai ter um monte de competições fora de Paris.
até na Polinésia Francesa, né? Então, a competição de surf que vai acontecer no Pacífico, mas a maior concentração de atletas, de delegações internacionais, de turistas, etc., é esperada em Paris. Então, aqui a gente tem um mapinha dos locais dos eventos, era só para dar um pequeno overview. Luiz ou Lucas, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou já passamos para o próximo tópico? Não, é importante destacar, né, como foi bem colocado, Antônio, que os jogos preponderantemente vão, né, acontecer, né, aqui em Paris, né, e em especial, justamente o projeto, né, dos jogos é fomentar, né, o subúrbio de Paris. Então, muitas competições, né, vão se realizar em Saint-Denis, Nanterre, entre outras regiões, né, e, inclusive, como nós vamos destacar ao longo dessa apresentação, em algumas áreas, né, que requer alguns cuidados a mais de segurança, que eu vou falar oportunamente. Uhum. E principalmente, né, na região de Paris, como nós vamos ver também, vamos ter muitas restrições, em especial, claro, pelas medidas de segurança, né, que as autoridades que estão coordenando essa área impuseram nesse cenário aqui que é um tanto complexo, né, que é a cidade de Paris, que também é um outro ponto que merece destaque na nossa apresentação. Só como uma breve introdução. Obrigado. Então, vamos passar para os cenários de crise, começando pela questão do terrorismo, e aí eu te deixo tocar, tá, Luiz? Não, legal. Então, justamente, né, uma grande preocupação, né, do Estado francês, de todo mundo, né, hoje em dia, são as ameaças terroristas, né? Não é à toa que hoje o grande investimento pelos países europeus, Estados Unidos, entre outros países, é na área de contra-terrorismo, especial aí no combate, né, a essa ação que tanto atormenta, que não tem muitas vezes rosto e acaba, né, de certa forma, disseminando e atingindo toda a população que, né, no momento que está na rua, no momento que está no museu, no momento que está num aeroporto, sabe que pode sofrer uma ação, em especial nos países que são palco de ações terroristas, né? O brasileiro, ele tem já, né, um pensamento muito mais tranquilo, porque o Brasil, ele não é palco de ações terroristas, né? Temos um outro terrorista, um terrorismo ligado à questão das facções criminosas, que acaba, né, por assolar nosso país, mas que não se confunde com o terrorismo clássico que a gente vê aqui, por exemplo, no cenário francês. E já é, né, aqui do histórico da França, infelizmente, né, diversos atentados, muitos atentados recentes que, né, levaram a óbito, feriram aí milhares de pessoas, que acaba, então, trazendo uma preocupação muito maior. E o que eu posso destacar, né, dentro do tema do nosso encontro hoje é que justamente sem sombra de dúvida, né, o campo em que as autoridades francesas, policiais e congêneres, estão atuando com total prioridade, principalmente porque, né, como o Antônio destacou, as competições vão ser realizadas preponderantemente aqui em Paris, que acaba por ser um atrativo para os terroristas, né, por ser, né, entre inúmeras razões, que todos conhecem, né, a cidade mais visitada do mundo. Consequentemente, acaba por atrair, né, o cenário num evento de grande porte como né, as Olimpíadas, com a participação aí, né, temos no Comitê Olímpico Brasileiro, não digo que todos vão participar, né, mais de 200 países, 207 países, se não me engano, né, maior, né, número de integrantes de países que a gente pode encontrar em qualquer organização. E, dessa forma, as autoridades francesas, né, trabalham em várias frentes, num cenário, claro, bem diferente daquele do passado, né, que gerou uma grande comoção com relação à questão de falta de comunicação entre as autoridades. Hoje, né, temos um sistema de comunicação que realmente é muito avançado. E, em especial, temos já, né,
órgãos que são responsáveis somente por cuidar desse cenário, como aqui, né, temos uma agência de segurança interna, a GSI, que justamente analisa esses cenários, e não é à toa que muitos têm visto, né, que constantemente, em especial aqui Paris e a periferia, tem constantemente alertas, né, de cenário aí de ações terroristas, né? Muitas vezes ali quando você está, né, num órgão público, quando você está numa estrada, caminho do aeroporto, você vê lá, né, aquele aviso Vigipirata, alerta máximo, como estamos hoje. Ah, isso significa então que estamos, né, na iminência de um atentado terrorista? Calma, não é bem assim, né? O alerta máximo é uma cautela que hoje, né, frente até esse cenário da proximidade dos Jogos Olímpicos, é adotada pelas autoridades francesas competentes para que medidas paliativas sejam realizadas, para justamente evitar que haja, né, atentados terroristas. Isso não significa, como muitas vezes, né, a imprensa acaba, no mundo todo, né, ali circulando fake news, falando, Paris está na iminência de um atentado terrorista porque está no seu alerta máximo. Não, isso é uma medida de cautela. Então, vocês vão encontrar em parques, aeroportos, museus, né, esse alerta máximo, mas é muito importante que isso é uma medida justamente que as autoridades estão adotando para evitar, né, que haja, né, aí um atentado terrorista. E mais, né, muitos vão encontrar, inclusive, verdadeiros soldados, né, com uniformes camuflados, com armas de grosso calibre, como fuzil, andando, né, em ruas próximas à escola, hospitais, aeroportos. Ah, isso está na Transporte iminência de um ataque público. terrorista? Transporte público. Não, essa é uma das medidas de cautela, que não só nesse cenário máximo, que assola hoje, né, a França, mas em vários locais vamos encontrar, né, esses, entre aspas, são membros, né, das Forças Armadas, mas também de Gendarmeria, da Polícia Nacional Francesa, que estão lá mesmo para intimidar, estão lá para mostrar presença, né, como uma atividade preventiva. Uhum. E, para concluir, tem muito que falar sobre essa questão do terrorismo, né? Muito importante, né, que todos estejam muito atentos a uma questão que é muito preocupante, que é a questão da fake news, que é a questão, né, justamente de haver, né, um clamor ali no momento de uma competição, no jogo, na abertura, principalmente, que vai ser um desafio muito grande aqui no Rio Sena, né? De uma pessoa gritar bomba, causar um tumulto, ter o pisoteamento, ter, né, situações como essa. As autoridades francesas também estão muito preocupadas com essa questão, justamente porque uma notícia falsa como essa pode causar, né, um grande tumulto que, né, acaba por gerar ainda um cenário, né, muitas vezes de entre aspas, né, um quadro muito grave, né, de pessoas feridas por questões, né, de notícias falsas que são divulgadas. Uhum. Eu acho que você destacou bem a questão de o plano Vigipirate, né, que é um conjunto de medidas que são adotadas para prevenir terrorismo, né? Ele estar no máximo não quer dizer que, é, não sei, às vezes acho que as pessoas têm algum conceito talvez de filme, né? De receberam alguma informação e vai acontecer um atentado. É um meio de poder, é um jeito de poder alocar recursos, né, humanos, financeiros, empregar tecnologias, etc., para prevenir esses atentados, né? Então, eu acho que foi muito importante isso que você disse, e realmente, eu estou no Brasil faz 12 anos, né? A gente esteve junto em Paris em outubro, logo depois dos ataques do Hamas contra Israel, e aí o plano Vigipirate subiu para o nível máximo também. E é uma coisa que a gente não está mais, eu não estava mais acostumado, né? Você pegar o transporte público, ter esses avisos, ter você entra um pouco numa paranoia, né? Então é uma coisa muito diferente, eu destaco isso porque a gente no Brasil não está acostumado com esse tipo de coisa, como você falou, os militares na rua, etc. E coisas bobas, né? Cuidados que os franceses têm de não deixar uma mala
num cantinho, por exemplo, você está no aeroporto, você deixa sua mala num cantinho. Primeiro, não faça isso, porque vai que alguém pegue sua mala, né? Mas você deixa num cantinho para ir no banheiro, alguma coisa assim, isso gera uma resposta quase que imediata das autoridades, fechamento de áreas para ver o que, que é esse colis abandonné, né? Como chamam. Maravilha. Eu acho que também a questão do terrorismo esse ano tá bem presente, né, pelo contexto, né? A França, no contexto internacional de guerra da Ucrânia, de atentados que teve em Israel, a guerra que tem atualmente, é um país que é visado, né? Então tem uma tensão com isso, vai ter um monte de autoridades máximas, né, de diversos estados, então realmente é uma grande preocupação. Pegando um gancho, também tem a questão de ameaças cyber, e aí eu faço o gancho entre esse contexto internacional tenso, né, que vai tornar a França um alvo preferencial, ainda mais com os jogos acontecendo. E aí você falou de fake news, esse tipo de coisa, se espera, e aí eu estou falando um pouco de coisas mais pessoa física, né? Uma série de tentativas de golpes, falsos, que a gente chama jeu concours, né? Site onde você se inscreve para participar de algum tipo de concurso, falsa plataforma de venda de ingressos, enfim, uma série de ameaças, golpes, né, basicamente, aplicados por meios digitais, que devem impactar as pessoas físicas, né? O que se espera também é pela exposição internacional que os jogos têm, né? Sempre tem alguns, não necessariamente pessoas com alguma motivação específica, né? Que seja, sei lá, um grupo hacker apoiado pela Rússia, alguma coisa assim, bem, vamos dizer, uma ameaça bem avançada, né? Mas você sempre tem alguns brincalhões, entre aspas, que aproveitam desse tipo de evento para fazer bagunça. Então, é um pouco que nem você estava comentando, Luiz, de pessoa gritar bomba no meio de algum evento e criar um tumulto. Se espera que tenha ataques, por exemplo, contra os transportes públicos de Paris, para, de repente, disparar alguma sirene, alguma coisa assim, para causar um tumulto, né? Então, a questão da cibersegurança, ela vai ser bem presente também nesses jogos. Se eu não estou falando besteira, eu acho que eles esperam 10 vezes mais cyberataques do que nos jogos de Tóquio, o que representa aproximadamente 4 bilhões de cyberataques durante os jogos, né? Você quer complementar alguma coisa? Passamos para os próximos tópicos. Não, exatamente, né? Os Jogos de Tóquio já foram, né, um diferencial, né, e com um detalhe, né, não havia, né, torcida, né, praticamente, né, nos eventos esportivos, então realmente pós-pandemia foi, né, ali um diferencial que exigiram muito, né, das autoridades mundiais para evitar essas ameaças, né? Tenho participado de diversos encontros, né, depois vou falar nessa questão hoje da participação da Polícia Federal nos Jogos Olímpicos de Paris, e realmente, né, depois do terrorismo, as ameaças cyber, né, que a gente pode falar do cyberterrorismo, que às vezes causa um dano muito maior do que ali um ataque, como a gente vê de lobos solitários, que pegam uma faca, como foi recentemente aqui, né, no mês de janeiro, em que um turista alemão foi vítima, né, infelizmente, aí de uma facada e acabou ali falecendo. Uma ameaça cyber que vem atingir, né, os sistemas de comunicação, sistemas de trânsito, de rotas, vem a causar um dano às vezes muito maior, causando acidentes, né, em estradas, causando um trânsito, um tumulto em locais de jogos, afetando os hospitais, que também aí é um gravíssimo, né, os sistemas hoje extremamente avançados, tecnológicos. Então, realmente essa é uma questão aí que as autoridades francesas, em especial, com a participação de diversos experts, peritos na área, né, de tecnologia de informação, estão efetivamente aí trabalhando a fundo, né? A Interpol, inclusive, possui, né, um complexo de crimes
um complexo de prevenção e repressão a crimes tecnológicos em Singapura, que vai estar preponderantemente voltado a atuar, né, aqui na França, com ferramentas extremamente avançadas, né, não é à toa que são os melhores e os maiores peritos nessa área que trabalham nesse centro, em Singapura, para evitar que haja, né, essas ameaças aí, o cyberterrorismo especial. Uhum. Manifestações e greves, que a França é o nosso esporte nacional na França, né? Se espera alguma coisa durante os jogos, Luiz? Na realidade, essa questão, né, das manifestações, em especial as greves, né, também foram objeto aí de alguns encontros que nós fizemos e, né, não há como ser expresso, né, até como a gente comentou um dia, um acordo que, né, os funcionários do metrô, dos ônibus não vão fazer greve, porque isso é um direito que está previsto na Constituição francesa, né, por mais que seja um serviço essencial, mas, por outro lado, há, né, um envolvimento dos sindicatos, uma consciência, que é um período, né, em especial para os Jogos Olímpicos, né, que vai do dia 26 a 11 de agosto, é um período pequeno, né, que tem uma consciência aqui, né, os esforços têm que estar conjugados para evitar que hajam manifestações e greves. Mas é um direito constitucional, inclusive de manifestação, mas com limites, né? O poder de polícia, como a gente denomina, né, no direito administrativo, ele pode tomar medidas para coibir frente ao cenário atual. Então, como vamos ter, como depois o Antônio vai colocar mais para frente, diversas áreas, né? Ali, rouge, blue, áreas restritas, áreas de ativação de perímetros de segurança, vão ter também, né, medidas para evitar que essas manifestações, que essas greves interfiram. Mas, né, as autoridades francesas acreditam que haverá uma consciência de não realizar manifestações em greves, né, salvo aquelas isoladas, né, o sujeito que vai e joga sopa, né, na Mona Lisa, como a gente viu recentemente, que são coisas que fogem do controle, mas que não vão afetar, né, o fluxo de pessoas e as competições, né, e prejudicar aí um evento de grande porte como esse. Setembro sempre é um mês de retomada, né, das greves na França, né, depois das férias de verão. Então, acho que talvez a probabilidade é que mexa mais, ou impacte mais com os Jogos Paralímpicos, né, que vão até meio de setembro, se eu não me engano, esqueci a data exata. 23 de setembro, né, que É isso. parece. Agora, falando de crimes comuns, a gente está falando de ameaças, terrorismo, cyber, umas coisas um pouco mais, geralmente, que são preocupações das instituições, e falando de coisas concretas, né, das pessoas que estão nos assistindo, e que, em questão de probabilidade, é, devem ser muito mais comuns do que essas ameaças maiores, né, para quem vai para Paris. Então, assim, compartilhando alguma experiência pessoal, eu conheço muitos brasileiros que nunca tiveram nenhum problema aqui, nunca foram assaltados, roubados, furtados, enfim, e vão para Paris e, infelizmente, até em épocas que não tem grandes eventos assim, sofrem algum tipo de furto ou roubo. Isso é uma grande preocupação também, né? Não, sem dúvida, né? Muitas vezes o brasileiro, né, até sofre de um problema, né? Ele só enxerga os problemas para dentro e não enxerga os problemas para fora, né? E acaba muitas vezes depreciando o próprio país, né? E quando sai, acha que está num oásis, né? E não é bem assim. Como qualquer grande cidade, só o cenário de uma grande cidade turística maior do mundo, né, tem que ter as preocupações, né, como os famosos pickpockets que aí circulam, né, nas redes sociais aí hoje, alertas, né, quando o sujeito está lá, né, andando ali perto de um ponto turístico, de repente alguém começa a gritar pickpocket, pickpocket, e aqui, né, é muito comum no metrô, né, Uhum. você está lá, né, ali no seu percurso, né, indo do Louvre para o
né, trocadeiro, e de repente vem um aviso, né, ali no alto-falante, cuidado, né, pickpockets a bordo. E é uma preocupação que você tem que ter em qualquer lugar hoje do mundo, né? E a gente muitas vezes relaxa, como bem colocou o Antônio, nessa questão de estar em outro país, né? Que tese mais seguro, e a gente sabe que nesse momento que acontece, né? Eles são muito hábeis, eles têm uma facilidade muito grande, né? De abrir, de rasgar as bolsas, ele conta com um momento de distração, o turista está lá tirando fotos, está entusiasmado com o cenário, e ali acaba perdendo, né, o seu celular, a sua carteira, e quando, né, muitas vezes ali perde seu próprio passaporte, que eu já recomendo. Aqui na França, um conselho muito importante: andem com cópia. Ah, mas e se eu for parado pela polícia? A polícia aceita a cópia. Se verificar que ali há um indício que não é você e tal, eles podem pedir para que no prazo de 24 horas você apresente o original numa comissaria, mas não é isso que vai te prender, não é isso que vai te causar um problema, você tá com a cópia, tá? Então, não andem com o passaporte original. Deixe, depois o Lucas vai poder falar com mais propriedade, né? No cofre ali do seu quarto, do hotel, né? Deixem com segurança, que vocês evitam um problema que muitas vezes, né? O consulado geral, que é outro ponto que a gente vai destacar aqui em seguida, não consegue dar conta, porque é um momento que temos, né, milhares de turistas brasileiros, né, com problemas muito mais graves, né, problemas de violência, problemas de morte, né, turistas hospitalizados, e às vezes ali a menor da preocupação vai ser tirar um novo documento para você poder continuar a sua viagem, né, tirar o seu documento de autorização de retorno, né, claro que o consulado vai dar a maior atenção possível para o cidadão brasileiro, como a gente vai depois desenvolver esse tópico, mas é muito importante isso, né? Outra questão muito importante também é compreender a cultura do parisiense em geral, que o Antônio vai depois poder, né, falar com muito mais propriedade. Eu estou aqui há pouco tempo, né? Antes minha experiência aqui era apenas profissional e como turista, mas, né, no pouco tempo que eu estou na França, compreender que muitas vezes, né, quando há um ato ali de um prestador de serviço, de um garçom, de um morador, muitas vezes de uma forma um pouco mais rude, né? Às vezes pelo estado de ânimo, ele está numa cidade que, né, o metrô dele está lotado por turistas, ele está numa cidade em que ele não consegue caminhar direito na rua, que o tráfego está uma loucura, e acaba gerando o estado de estresse. Então, é muito importante que o turista, que o torcedor, né, no outro país, né, muitas vezes, né, ali, né, tenha sangue frio, não discuta, evite uma confusão, evite agressão. Tem outros turistas que são muito valentes, né? Isso vai acabar, né, com a sua estada na França, parte para um ato mais grave de agressão, né? Pode causar um acidente aí. Então, né, tem que pensar, né, que até um velho ditado que um professor meu da Faculdade de Direito falava, né, touro em pasto alheio é vaca, né? Quando você está no exterior, né? Não seja, né, valente, não querer se mostrar, não queira pensar que porque você está num país, né, seguro, que você está num país que não é o seu, que as coisas aqui não te resultar problema, e às vezes os problemas são muito mais graves, né? Porque aqui você vai responder conforme as leis francesas, e não é nada bom você, né, numa medida drástica, né, claro, né, ficar preso aí, né, ter que responder um processo crime, e por uma questão de uma agressão que pode gerar até uma tentativa de homicídio, por uma discussão, né, besta que você teve ali, né, durante o seu passeio. Então é muito importante também nesse momento ter sangue frio, né, não discutir, passar por cima de determinadas questões de estresse, né, que é um momento também que para o morador não é fácil, para o garçom que está lá servindo, né, não é fácil, e você tem que ter ali tranquilidade acima de tudo. Lucas, você quer fazer um parêntese sobre hotéis, justamente? Riscos que tem de crimes comuns nos hotéis, esse tipo de coisa? Claro, vamos lá. E ouvindo o Luiz, agora eu lembrei de um ponto que aconteceu comigo em Paris, que conhecer a cultura é muito importante, né? Nós estávamos justamente saindo de um hotel para irmos a uma reunião, e na ocasião nós pegamos o metrô, e estando na escada rolante, algumas pessoas ficaram à esquerda, ao invés da direita, e parados.
E lá, aqui para nós brasileiros, isso a gente acaba aceitando, mas lá eles não aceitam você estar parado na esquerda. E realmente ali as pessoas começaram a reclamar e esbravejar ali reclamações que acabamos não entendendo 100% por conta do francês, né? Mas esse conhecer o costume, sem dúvida alguma, é muito importante. Algumas coisas para nós a gente acaba passando, mas em outros países eles não aceitam, né? E talvez uma escada no metrô, você estando à esquerda ali, você começa, que nem o Gareth falou, uma discussão ali por não conhecer o costume do país, né? Isso é muito verdadeiro. É, falando dos hotéis, o que eu posso dizer para vocês, assim, né, e aí falando um pouco das marcas nossas, né, até para todo mundo assimilar quem é a Accor. Então, a Accor, ela administra as marcas hoje, as mais conhecidas, né, então da família Ibis, Ibis Style, esse Ibis Budget e o Ibis normal, que é o mais conhecido como vermelho, azul e verde, né, as marcas Mercury e Novotel, e também a marca Pullman e Sofitel, que são as mais conhecidas em Paris, dentre outras marcas, né? Tendo em vista que a gente tem ali uma quantidade muito grande de hotéis em Paris, e na França como um todo. Nós, desde o início, a gente tem, antes mesmo de sediarmos grandes eventos, os países e tudo mais, nós temos como premissa interna nossa zelar pelos nossos estándares e zelar principalmente pelos estándares de segurança. Né, o tema a segurança dentro da Cora é um tema muito levado a sério, não somente em relação aos nossos prédios, aos nossos empreendimentos, mas também em relação aos nossos colaboradores e clientes. Né? É um tema que a gente não negligencia e é um tema aí que sempre a gente está em pauta abordando sobre ele. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação aos hotéis é que certamente eles estão, desde o início, preparados para receber os clientes, né? Não somente em termos do empreendimento, do qual nós fazemos ali análises de segurança, nós fazemos pesquisas de segurança, avaliações de segurança, análises de vulnerabilidade, justamente para a gente garantir que o empreendimento é seguro, não somente ali tanto para os clientes quanto para os grandes eventos que a gente cedia na cidade também. Um outro ponto que vale muito a pena citar também são os treinamentos que a gente dá para todos os nossos colaboradores, que são treinamentos globais, mas que visam a nuance e a particularidade de cada país. Então, os nossos colaboradores, eles são corriqueiramente treinados e capacitados para situações emergenciais, né? Desde aquele furto mais simples até questões mais sérias, emergenciais, seja de primeiros auxílios, ou seja, questões mais a nível de autoridades policiais, demandas policiais, né? Gestões de crise, vamos dizer assim, os nossos colaboradores, eles são treinados. E se, aproveitando, né, o ensejo para passar mensagens para o público que está nos assistindo a respeito dos cuidados dos hotéis, é muito similar aos cuidados que a gente tem que ter em qualquer lugar do mundo, né? Ou, falando mais abertamente para o público brasileiro aqui. Então, estando nos hotéis, utilizem dos mecanismos que nós temos nos hotéis, né? Então, que nem o Luiz já colocou, não há necessidade de utilizar o passaporte, deixe o passaporte dentro do cofre do hotel. Né? Não deixe em cima da mesa, não deixe em cima da cama do quarto, deixe dentro do cofre do hotel. Então, sempre pergunte na recepção, porque tem alguns hotéis que já vão ter o cofre dentro do quarto, tem outros hotéis que estarão com o cofre na recepção. Então, sempre se informe na recepção onde está o cofre, como é que vocês utilizam e utilizem. Essa eu acho que é a primeira dica para os clientes aqui. Uma segunda grande dica é permaneçam somente com o que de fato você vai utilizar. Né? Então evitem deixar joias expostas, relógios expostos, isso tanto dentro do quarto do hotel quanto fora do hotel, tá? Por isso que a gente tem os cofres, né? E eu cito muito isso porque cada vez mais, como especialista na área, eu tenho visto que as pessoas não utilizam os cofres. Então utilizem, esse equipamento está lá para ser usado. Então utilize para guardar seus pertences, para guardar seus documentos, né? E se certifiquem de que está lá devidamente trancado, devidamente a senha armazenada, tudo mais. E se tiver qualquer problema com o equipamento, basta chamar também o apoio do hotel, que certamente eles vão te auxiliar. Nas áreas sociais, isso é muito importante todo mundo entender. Nós pensamos que o hotel é totalmente uma área pública, né, ou uma área privada. E, na verdade, o hotel é uma área pública-privada, né? Quando a gente está falando de lobby, quando nós estamos falando de restaurante, quando nós estamos falando de bar. Ou seja, é privada porque eu tenho um controle em cima dos clientes que eu tenho ali, em cima dos colaboradores meus ali, mas é pública também porque qualquer pessoa pode acessar o hotel.
né? Qualquer pessoa pode ir lá almoçar, jantar, tomar um café, né? Fazer uma reunião e tudo mais. E muitas vezes a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Você não Então, por faz mais controle de acesso, né, dessas Exatamente, pessoas. exatamente. Então, por mais que, né, o Luiz ele vai falar um pouquinho das zonas cinzas, azuis que a gente vai ter, das zonas vermelhas que nós vamos ter na cidade, dos bloqueios que vão ter e tudo mais, mas ainda assim, oportunistas tem em todo lugar. Né? Então, que nem o Antoine colocou, nós não fazemos o controle de acesso de quem está entrando. Até porque a premissa hoje dos hotéis é justamente utilizem os nossos hotéis. Os hotéis estão inseridos na sociedade para que o público possa utilizar eles, seja para uma festa, seja para uma reunião em família, enfim, né? Então tomem cuidado com aqueles pequenos deslizes que a gente acomete. Então, basicamente, deixar a mochila abandonada. Além de que, nem como o Antônio e o Luiz já colocaram, pode gerar um alerta de bomba fake, mais do que isso, pode gerar também um furto, né? Então, essa é a primeira dica. Cuidem dos seus pertences. Tá? Então, não é porque você está num hotel, não é porque você está num aeroporto, que é um ambiente tecnicamente controlado por CFTV, né, alguns com inteligência artificial e tudo mais, mas ainda assim temos a nossa particularidade e a nossa proteção pessoal de cuidar dos nossos pertences. Então, muitas pessoas acabam esquecendo ali suas malas, suas mochilas, e principalmente em grupos, você acaba se distraindo e quando vai ver essas pessoas levam a mala, então visivelmente você não vai vê-la mais, ou também o que eles atuam muito é substituindo a mala, né? Então às vezes você vai olhar ali, a mochila tá lá, mas quando vai ver não é mais a sua mochila. Então, a primeira dica, cuidem dos seus pertences. Segundo ponto também, cuidado com os telefones celulares dentro dos hotéis, né? Então, muitas pessoas colocam ali o telefone celular em cima da mesa, deixam ali o telefone celular carregando naqueles totens de carregamento. Recomendação, não façam isso, tá? Porque, de novo, assim como eles levam mochilas, vão levar seu celular e a gente não tem como controlar isso, tá? É, então, essas são pequenas dicas que vocês têm que ter. Outros pontos também, pessoas abordando vocês nos hotéis, vendendo talvez um ticket falso, querendo passar maquininhas e tudo mais para vocês comprar, evitem isso. Como o Antoine já bem colocou, questões de crimes cibernéticos, né? A gente está falando muito de ransomware, ataques de DOS, mas também tenham cuidado também com aqueles pequenos mensagens fakes, com aqueles pequenos pushes fakes que vai chegar no seu celular. Faça aqui um download, clique aqui para acessar o mapa do metrô. Muito cuidado com Hum, isso, né? A gente tem que somente clicar, e nos próximos slides a gente vai falar também bastante sobre isso. Quais são os links oficiais que vocês têm que se basear estando em Paris? E se Sim. baseiem somente nesses links, né? É muito importante isso. E aí, obviamente, conheça o hotel onde você vai estar também, né? Onde ele vai estar localizado, quais são os mecanismos de apoio que ele tem, qual que é a infraestrutura que ele tem. Isso é muito importante vocês conhecerem. Cada hotel é um hotel, cada hotel tem a sua particularidade, e é muito importante vocês estarem a par disso tudo, inclusive da infraestrutura dele, tá? Então, utilizem os hotéis nossos como pontos de apoio. Vai solicitar um táxi, por exemplo, quer um transfer, qual hotel recomenda? O hotel tem muitas recomendações para vocês também, né? Por isso que eu falo muito desses treinamentos. Todos esses treinamentos, as equipes ali, principalmente da recepção, estão treinadas para apoiar todos esses clientes em relação às suas necessidades também. Maravilha. Eu acho que são vários pontos válidos, Lucas. Você falou de notificações que chegam no celular, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar na questão cyber é cuidado com o Wi-Fi público, né? Você pode ter pessoas que ou monitoram o que está acontecendo no Wi-Fi público, ou tentam, de alguma forma, se aproveitar do Wi-Fi público para fazer algum tipo de reconhecimento em cima dos seus dispositivos, mas tem também o Wi-Fi público, tipo, pontos de acessos públicos que podem não ser legítimos, né? Então, você está se conectando numa rede controlada por criminosos. Falando em crimes em geral na França, né, e a diferença com o Brasil, eu acho que aqui a gente está muito preocupado com a criminalidade violenta, né? E na França, claro que também existe, mas muitas vezes vai ser uma criminalidade muito mais, não sei como dizer, velada, né, entre aspas. Então, o Luiz estava falando de pickpockets, etc. Eles têm diversas maneiras de atuarem, né? No metrô, por exemplo, uma forma comum de atuarem é grudando nas pessoas na hora do embarque e do desembarque. Tipo, você tem aquela muvuca para entrar ou descer do metrô, eles grudam em você, enfiam a mão no seu bolso e roubam sua carteira e você não sente nada, né?
E como o Luiz falou, eles são muito ágeis, né? Mas você também tem coisas como o Lucas falou, de deixar o celular na mesa, uma coisa muito comum, porque você está menos preocupado do que aqui no Brasil, etc. Você deixa o celular na mesa num café na rua, né? E todos os cafés em Paris, eles têm um terraço, né? Uma área externa. É, Passa uma pessoa, te mostra um papel, alguma coisa te distrai e leva seu celular. Enfim, tem N maneiras de ser furtado na França, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para concluir, só falando do que o Luiz disse sobre a questão o Luiz e o Lucas, né? Da questão da diferença cultural, é, eu acho que é a mesma coisa do que eu como estrangeiro no Brasil, né? Você tem que tomar uma atitude um pouco mais humilde, né? Entender que você não está na sua casa. Por mais que as pessoas não reparem de imediato que eu não sou brasileiro, eu sempre tenho esse cuidado e sei que estou aqui como convidado, entre aspas, né? É ainda mais o caso quando é num país onde você não fala o idioma, etc., e você não sabe quais são os códigos da sociedade. Assim, eu só vou discordar de uma coisa com você, Luiz. Você falou, não, o garçom vai estar estressado porque é o momento dos jogos, tem um monte de turista, etc. Parisiense, de uma forma geral, é bem ríspido, né? É grosso, né? Vamos dizer. Que tenha jogos ou não. Então, é um problema, né? Brasileiro não está acostumado, às vezes, a ser maltratado, né? Eu não sei se ainda existe, mas alguns anos atrás tinha psicólogos especializados em atender turistas asiáticos, né? Japoneses, porque as pessoas tinham uns surtos neuróticos, né? Enfim, quando chegavam em Paris pelos maus tratos que recebiam, né? Então, isso é um fato, o parisiense, eu não falo do francês, mas o parisiense tem a fama de ser grosso e mal educado, né? Então, não tem paciência, então você tá andando no metrô, as pessoas vão te empurrar e depois pedir desculpas, né? Tipo, às vezes nem pedir desculpas, enfim. É, então, evite realmente algumas tensões assim e tentar um confronto, porque as pessoas não são muito pacientes, né, com estrangeiros. É, Passando para o próximo tópico, e aí eu queria falar com vocês o Lucas já adiantou um pouco a questão do que a Core está fazendo, mas eu queria você, Luiz, falasse um pouco da questão da Polícia Federal que está previsto para justamente cenários de riscos, e aí eu entendo que sejam cenários de riscos mais estatais, né? Aquelas questões de terrorismo, etc., segurança de atletas e tudo mais. Não, perfeito, né? Brincadeiras à parte, né, Antônio? A gente, como já se conhece há algum tempo, né? Essas questões, né, relacionadas à cultura, né, a personalidade de cada cidadão, né? Eu acho que nada melhor que, né, como você, francês, né, que já engana bem, aliás, né, no Brasil, né? Até me enganou aqui quando a gente teve o primeiro contato no ano passado, né? Com a fluência que você tem no português, né, já conhecendo os hábitos, né, do Brasil, passa desapercebido, viu? E pode ter certeza, né? Mas até por uma questão de diplomacia, né, a gente respeita muito aqui a questão da peculiaridade de cada, né, costume, de cada cultura, né? E nosso trabalho aqui é passageiro, no meu caso, né, 3 anos que eu vou exercer as minhas funções aqui pela Polícia Federal, como representante máximo da Polícia Federal, né? Então, a gente tem que também, né, compreender muito e sempre prezar por uma boa relação. E nesse tocante, né, a questão da atuação da Polícia Federal, para demonstrar aquilo que eu falei no início com relação ao cenário do terrorismo, né, as autoridades francesas realmente, dessa vez, estão investindo muito, né? É um evento para 13 milhões de pessoas, o maior já, né, em termos de Olimpíada já planejado, esse desafio de fazer uma abertura no Rio Sena é enorme, né, para 600 mil pessoas, imagina, né, só ali no perímetro, né, que vai ali da Austerlitz à Ponte de Iena. E então é um desafio enorme, né? Até conversando com um jornalista da Reuters, né, ele falou que eles estão fazendo um levantamento com base em inteligência artificial para contar quantas janelinhas vão ter nesse percurso né, apartamentos principalmente privados. Como é que a polícia vai controlar, né, de cada janelinha que pode sair ali, né, um fuzil, uma arma, né, de longo alcance,
né? Então, realmente é um desafio enorme e não é à toa, né, que eles acabaram, né, aí por criar, né, um centro, né, de cooperação internacional que vai contar aí com centenas de policiais estrangeiros, né? Só nós do Brasil, eu vou estar coordenando, né, a equipe da Polícia Federal nesse centro, vamos estar em 4, né, na área de inteligência especial, fornecendo informações 24 horas, né, 7 dias por semana, que a gente fala, né, 24/7, e também ali em constante troca com diversos outros países do mundo, né, países também de cenários de ações terroristas, e com sistemas extremamente avançados, né, por exemplo, de controle de drones. Hoje, uma ameaça terrorista muito grande, basta ver ali a guerra, né, de Israel, da Ucrânia, né, a questão dos drones, que são bombas, né, controladas remotamente. Então, tem um sistema muito avançado de interceptação que, né, vai evitar que qualquer drone não autorizado, que não seja das forças policiais, consigam, né, durante os Jogos Olímpicos, em especial na cerimônia de abertura, circular. E, além, né, desses 4 policiais, nós vamos ter ainda, né, 2 policiais federais trabalhando junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, lá em San Juan, né, no distrito de San Denis, ali onde vai ficar, né, a nossa delegação, os atletas, corpo técnico. Isso é uma novidade, todos os países vão ter pelo menos um representante, né? No caso do Brasil, vamos ter 2 ali para dar também um apoio direto, né, aos atletas que precisam também, em questão de segurança, serem alertados, vão ter problemas às vezes, né, vítima aí, como a gente falou, né, de um pickpocket, ou ter um documento extraviado, vai ter a preocupação com a família, que vai estar muitas vezes assistindo ele, que vai estar aqui, né, na rede hoteleira do Lucas, e então vai ser uma tranquilidade a mais, né, então cada delegação olímpica aí ter pelo menos um agente de segurança, um policial federal com treinamento, capacitação, para poder atender os atletas e o corpo técnico. E uma outra novidade para o Brasil, né? Vocês não se assustem, né? Vocês vão ver policiais federais trabalhando em conjunto com a polícia francesa, especial nos dias, né, de competições que o Brasil esteja envolvido. E isso é muito bom, porque aquele atleta, aquele torcedor, aquele turista brasileiro que estiver dando problema, ele vai ali, claro, e vai ser abordado em conjunto com um policial francês, que tem o poder de polícia, né? Mas vai estar ali um policial brasileiro para, né, dialogar com essa pessoa ali, o brasileiro, né, e eventualmente ali, né, tomar medidas mais drásticas se houver necessidade, é claro, ali, por ele estar alterado, bêbado, está criando confusão, né, então é muito importante esse trabalho conjunto que as autoridades francesas estão prezando nesse momento. Então, esse centro de cooperação internacional, que até vai ocorrer aqui no 7º Round de Semana, ele vai ter uma atuação muito grande, né, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, aí até antes das Olimpíadas, né, nesse cenário de troca constante de informações, análise de inteligência, para evitar efetivamente, né, aí que ocorram, né, atentados terroristas e tomar todas as medidas necessárias durante os Jogos Olímpicos. Tem expectativa de alguma autoridade brasileira ir para a França, Luiz? Não sei se você pode falar sobre isso. Por enquanto, não há, né, nada oficial com relação à participação do presidente da República ou mesmo de ministros de Estado, mas, né, com certeza, se não vier o presidente da República, vai vir um representante que seja o ministro de Esportes, esse deve estar presente com certeza, e com certeza também, né, como foi bem colocado no início, né, haverão chefes de Estado. Até havia uma previsão do presidente Macron fazer um evento reunindo diversos chefes de Estado aqui, e essa ideia, né, pelo momento, que deve se privilegiar, claro, os Jogos Olímpicos, já foi cancelada, né? Então, todos os esforços vão ser concentrados mesmo, né, ali na cerimônia de abertura e no desenrolar dos Jogos Olímpicos. Uhum. O Lucas, falando agora da Accor, você adiantou bastante pontos interessantes sobre o preparo das equipes e cuidados a ter nos hotéis e em outros espaços públicos ou semipúblicos, né, ou semiprivados, enfim.
O que que você poderia destacar no sentido de gestão de crise, né? Que é uma coisa bem forte na Accor e uma coisa que vocês trabalham muito. Tem alguma coisa em específico? Enfim, fique à vontade para comentar sobre os preparativos. Claro. É, para iniciar, o que é muito legal comentar é que a área de segurança corporativa e de crise lá de Paris, ela está fazendo parte também de toda essa parte dessa cooperação internacional, né, que o Luiz citou já. Então, nós estamos participando já há alguns bons meses já, justamente dentro do comitê, com reuniões específicas perante as autoridades, até para a gente, tendo em vista, né, a quantidade de prédios que nós temos lá, mais de 1.700 hotéis, né, na França, como é que nós podemos ser também pontos de apoio e pontos de suporte para essas autoridades, né? Então, a gente está participando do comitê, fazendo os ajustes necessários, treinando também as nossas equipes de acordo com a demanda, né, que a gente vai receber, até porque também muitos dos nossos hotéis vão hospedar esses VIPs, que nós estamos comentando, né? Ministros, chanceleres, presidentes de outros países. Então a gente precisa saber justamente como apoiar a autoridade, né? Seja com uma varredura prévia, seja com os seus agentes dentro dos nossos empreendimentos, seja com os agentes pessoais, né, que vão fazer a segurança desses VIPs. Então, para nós, a gente atua desde o início, né, todo esse preparativo e apoio também às autoridades. Falando de gestão de crise, que nem o Antoine bem colocou, também é um tema, né, muito vinculado à segurança, levado muito à risca na COR. Então, nós temos desde o nosso manual e até mesmo procedimentos emergenciais específicos para cada situação, né? Então, desde o início, a gente está comentando, né, aqui na webinar a respeito de terrorismo, a respeito de alerta de bomba, a respeito, por exemplo, de demonstrações, de greves, né, de VIP, segurança e tudo mais. E todos esses procedimentos nós já temos mapeado para os nossos hotéis. E os nossos colaboradores, eles sabem como agir, como apoiar o cliente, como apoiar a autoridade, o que fazer, o que não fazer, o que falar, né, como é que a gente fala com a mídia, como é que a gente fala com a autoridade. Então, todos esses treinamentos em si, nós fazemos periodicamente para todos os colaboradores, justamente porque a gente tem essa visão de não somente garantir a segurança dos clientes, que obviamente é muito importante, né, é o ponto crucial do empreendimento, mas também como sermos pontos de apoio para as autoridades. Então, esses treinamentos a gente faz, inclusive com o nosso comitê de gestão de crise, né, que é gerenciado globalmente pelo nosso CEO, CFO, né, nosso chairman em Paris também. Então, todas essas pessoas fazem parte do nosso comitê justamente para que todas as decisões, o plano de ação seja muito bem estruturado e muito bem dividido entre as áreas e somados junto a essa cooperação internacional que vai haver em caso de incidentes, sejam eles de pequena ou de grande escala. Então, o que eu posso dizer é que nós estamos desde o início nessa cooperação, né, que o Luiz já bem colocou, justamente para apoiar como parceiro aí dos Jogos Olímpicos, né, parceiro oficial dos Jogos Olímpicos, na não somente internamente, mas também às autoridades. Como a gente apoiar, né, seja demandas, então se vier, por exemplo, demandas de necessário verificar as nossas imagens, as nossas câmeras, ou se algo passar na frente de um hotel ou dentro dele, por exemplo, né, ou nas redondezas também. Então essa cooperação internacional está sendo feita desde bons meses atrás, justamente para a gente garantir essa intersecção com todos os setores, né, com todas as autoridades de Estado ali em Paris. Maravilha. Só um aviso, são 5 para as 10, então, aqui no Brasil, né? 5 para as 3 na França. Então, em teoria, a gente tem mais uns 5 minutinhos, tá? Vamos passar um pouco, mas é só para a gente não perder muito o foco, porque ainda tem bastante coisa para falar. A gente acaba sendo muito tagarelo aqui, né? Então, vamos lá. Falar em recomendações práticas, né? A questão do transporte e da mobilidade, né? Durante os Jogos em Paris em específico e para as regiões periféricas de Paris é um grande desafio, né? Tem uma série de medidas que estão sendo tomadas de mudança do preço das passagens, né? Enfim, várias estações de metrô que vão ser fechadas, e a gente estava conversando no início, já tem a estação fechada, né? Ontem eu estava olhando um pouco quais são as estações que vão ser mais afetadas, etc. Então, tem as estações da Champs-Élysées, esse tipo de linha mais
crítica, e depois tinha uma lista de as linhas de metrôs afetadas por mudanças. E basicamente era uma lista de todas as linhas de metrô e RER, que é o CPTM de Paris, naquele quadro que eu vi. Então, Luiz, você que está em Paris, o que que você recomendaria para alguém? Tipo, primeiro, eu imagino não usar o carro, né? Não, sem dúvida, né? Até como a gente vai ver no próximo slide, né? Vão ter zonas, né? A zona vermelha, a zona azul, que vão ter restrições, a cinza, principalmente, vão ter restrições, né? De circulação de veículos, né? Em especial veículos, né? Privados, veículos alugados, né? Nem se fala. E até o próprio, né, cidadão que mora na França, né, vai ter restrições, ele vai ter que se, como a gente até vai mostrar em sequência, né, através do QR Code, ele vai ter que se cadastrar para poder acessar, né, até a pé determinadas áreas, né, em regra o trânsito de pedestres, bicicleta, patinete é livre, né, mas em algumas áreas, como especial, por exemplo, entre o dia 18 e 26 de julho, né, até a abertura, até o final da abertura, vão ter restrições aqui. A embaixada está localizada no 8º arrondissement de semana, de frente aqui para o Sena. Só quem trabalha efetivamente com autorização que vai poder acessar esse perímetro, né? Então, o metrô continua sendo, né, a melhor opção. É importante destacar que, apesar de Paris esperar aí 13 milhões de pessoas, né, conforme dado oficial, transmitido para nós pelas autoridades competentes, né, grande parte dos parisienses vão sair. Muitos vão entrar em teletrabalho, já é natural nessa época de verão eles saírem da França, né? Não é à toa que essa época, quem vive aqui em Paris, né, eu pude viver um pouco no mês de agosto, muda completamente o cenário, né? Você não vê praticamente o francês, né, aquele de terno e gravata, aquele indo para o seu trabalho, né, de bicicleta, a pé, né? Você vê muito mais, né, os turistas circulando e muitos estabelecimentos fechados, né? Claro que no cenário olímpico talvez seja um pouco diferente a parte comercial, mas, né, então vai ter também uma grande, né, saída do cidadão francês e a chegada dos turistas, até porque o parisiense ele não gosta, né, do tumulto, ele já vive isso, né, no seu dia a dia, na sua rotina, e todos aqui que eu converso, né, que não são obrigados a ficar aqui, como, né, os que eu tenho maior contato, que são as forças policiais, eles vão sair de Paris, os estrangeiros que trabalham em Paris vão sair de Paris, vão estar em teletrabalho, porque até foi um acordo que a prefeitura de Paris fez com as empresas, né, de colocá-los em teletrabalho. Então, né, realmente aqueles que precisam trabalhar, né, como na rede hoteleira, que o Lucas vai poder falar, ou mesmo aqueles, né, de locais públicos, né, que vão trabalhar nas Olimpíadas, aí esse sim. Então, apesar das restrições, o metrô vai funcionar, né, temos efetivamente 3 estações, como a estação, né, amarela, que vai ficar fechada, a 1, né, se não me engano, a 9, Não. enfim, é 1, né? E outras 2, mas as outras todas, com algumas restrições de horário, vão funcionar. E aí eu uso esse aplicativo, né? Porque eu acho que você Assim, tem. em forma Ele tempo consegue real. calcular sua rota, te falar para que linha pegar, enfim, então ajuda muito, né? E não existe andar, e, enfim, Paris é feito para isso também, né? A gente aqui no Brasil tem costume de andar muito de carro, Paris é a cidade para andar. Aqui a questão das áreas, né, que você estava comentando, vão ter 4 áreas, né? Basicamente uma azul, uma vermelha, aí a preta e a cinza. A preta nada mais vai ser do que um filtro, né? Um controle da polícia, onde as pessoas vão ser revistadas para entrar na zona cinza, que vai ser realmente a área onde vão ter competições, né? Ao redor dos locais de competição, você então vai ter essa área vermelha e essa área azul. E aí, uma coisa que pode impactar as pessoas que irão para os jogos, por exemplo, se o seu hotel está numa área vermelha, e aí você vem do aeroporto e quer desembarcar de táxi, por exemplo, na frente do seu hotel, eh, pode ter algum tipo de restrição, né?
Exatamente, né? A área vermelha, né? Os deslocamentos a pé, de bicicleta, patinete, como eu disse, são permitidos, né? Mas somente veículos autorizados, né? Uhum, Veículos oficiais, né? De serviço público, né? uhum, Alguns veículos, até os veículos diplomáticos, né? A gente teve uma reunião aqui com a Prefeitura de Polícia, vai ter um número bem reduzido de veículos diplomáticos que vão poder permitir, que vão poder acessar essa área, né? E deverão ser previamente cadastrados, né? Os veículos de trabalhadores, enfim, de moradores, né? Para determinadas áreas. E até uma questão que o Lucas vai poder comentar, né? Não é uma época boa para fazer turismo, né? Porque, como o Antônio colocou, né? Paris, a coordenação dos Jogos Olímpicos, né? Privilegiou que alguns eventos esportivos fossem realizados, né, em locais que são ali aqueles principais, né, de visitação, como Champ de Mars, onde vai ter as competições de vôlei de praia, né, como no Trocadeiro, onde vai ser ali a Praça dos Campeões, que vão receber os atletas, né, que receberem medalhas, ou mesmo como a Praça da Concorde, né, que vai ter competição, o Petit Palais, entre outros, né? Então, vão ter restrições. Então, não adianta nada o sujeito vir fazer turismo aqui e não ter o ingresso, ele não vai acessar essa área. Mesmo que ele tenha um ingresso, vai ser para o local, para o dia, para o horário e com restrições. Eu acho que só um complemento ao que o Luiz colocou, até lendo alguns relatórios e reportes que a gente tem recebido, alguns pontos turísticos, e aí por questão de terrorismo em si, então, né, por exemplo, a Sacré-Cœur, Louvre, Torre Eiffel, tudo mais, eles vão estar com bloqueios antes, respeitando essa zona, então também, por isso que não é bom fazer turismo, porque você vai ter dificuldade para chegar, vai ter que passar por vários pontos de bloqueio, pontos de varredura, pontos de checagem, então, de fato, você vai gastar o dobro ou o triplo do tempo para você circular pela cidade. Fora os veículos, né, que nem o Luiz também colocou, mas só para deixar bem claro esse ponto, tomem cuidado com os táxis que vocês vão solicitar. Então, visem aplicativos ou credenciados, porque somente os credenciados é que vão poder circular nessas zonas. Se não uhum, tiver o credenciamento, eles vão te deixar fora da zona. E aí você vai ter um transtorno, ainda mais para como chegar no seu destino final. sim. E tem esse aplicativo, né, Passjur, que vocês aplicativo não, desculpa, site, que vocês podem consultar, que tem algumas informações e que explica se você precisa ou não fazer um pedido de QR Code, né, que é um laissez-passer para você poder acessar certos locais, né. É, Passando agora, porque a gente está realmente bem atrasado, coisas práticas. Vamos lá, Luiz. Bom, antes de mais nada, né, com relação à questão de situação de emergência, que é aquela, né, que a gente realmente precisa de um bom atendimento e urgente, e geralmente essas coisas acontecem muitas vezes à noite, no feriado, no fim de semana, né, é muito importante saber, né, que temos o Consulado Geral de Paris e o de Marselha, né, principalmente aqui o de Paris, que vai atender, né, aqui grande parte dos turistas. Temos, inclusive, aqui o contato, como, né, o Antônio colocou na apresentação, e que está ali para prestar qual é o papel principal do consulado geral, né? Prestar atendimento ao cidadão brasileiro, ao turista, aquele cidadão brasileiro que está aqui trabalhando de forma temporária, até permanente, né? Prestar, inclusive, até assessoria jurídica, muitas vezes, psicológica, e nesse ponto eu tenho que elogiar que eu trabalho direto com o consulado, né, em questões mais graves, né, que quando o brasileiro se envolve em crime, e ele presta, sim, uma assessoria, né, não importa que o sujeito esteja lá numa situação de prática de crime, ele está ali também para, né, dar esse apoio, né, no momento de vulnerabilidade em especial. O maior problema, 98%, é a questão da perda do passaporte, né? Que é o que vai impedir a pessoa de circular, muitas vezes, pegar um voo para outro país aqui da União Europeia ou para mesmo voltar para o Brasil. Aí tem duas opções, né? Se o sujeito sair aqui da França, né, para o Brasil, o Consulado Geral ele emite um documento, né, que é uma autorização de retorno, é mais fácil do que confeccionar um novo passaporte. Então, é de imediato, praticamente, que o passaporte, que o consulado vai te atender, né? Isso permite que você passe pela autoridade migratória francesa sem a necessidade
né, de um novo passaporte. Mas para aqueles, muitas vezes, né, que vão continuar sua viagem, estão aqui, né, com uma rota de passagem, vão para Espanha, Portugal, qualquer outro país, que não o Brasil, aí o consulado pode emitir um novo passaporte, né, que é um pouco mais burocrático, porque você necessariamente tem que, né, ali demonstrar que você é você, então você tem que juntar cópias de documentos, né, muitas vezes vai ter que ali pedir para um parente seu no Brasil, vai ter que pedir, né, para emitir certidão e juntar, né, para um procedimento digital, que inclusive vocês vão poder acessar direto no site do Consulado Geral, e que isso já adianta o processo, né? Muitas vezes aqui a gente recebe demandas, né, de conhecidos, perdi passaporte, vou lá no consulado, calma, né? Primeiro, vai lá, né, no seu hotel, né, o Lucas vai poder falar, né, eles vão dar um apoio ali no momento, para você acessar um computador, entrar ali no sistema que chama e-consular, que vocês vão poder pegar aqui, e ali, né, você já vai poder emitir, né, emitir não, já vai poder dar início ao processo de passaporte. E aí, né, vai mandar um e-mail para na sequência vocês vão ver, né, tem um e-mail do próprio Consulado Geral, que vai te responder, né, ali, olha, vem aqui amanhã, pela manhã, no consulado, para emitir o seu passaporte. Assim você ganha tempo, evita aborrecimento, de ter que ficar atrás de documentação, e que é muito mais difícil, né, quando você está fora de casa, e isso facilita. Outra questão é vítima de um crime, né? Um primeiro momento, né, claro, né, numa situação ali que você foi vítima de um crime, ainda está numa situação de vulnerabilidade, imediatamente acionar a polícia, né? Ali tem o pronto atendimento, né, pelo número 17. Claro, se tiver com celular, a possibilidade de poder ali pedir para um restaurante, alguém, né, para acionar a polícia, mas muitas vezes, né, a gente vai aqui estar numa situação de um furto, e aí, nesse caso, né, a primeira medida a tomar, sim, é fazer ali um boletim, entre aspas, de ocorrência, em que aqui vocês vão poder já ver o site, né? Inclusive, vocês vão poder já instruir esse pedido, diferentemente do Brasil, não serve só a denúncia digital, né? Você tem que efetivamente depois comparecer numa comissaria, numa delegacia de polícia do seu arrondissement, tá também aí nesse link, né? E ali ajudar. E ali você vai ter, né, exatamente o endereço. Mas aí vem hoje a diferença, né? Recentemente recebi aqui, né, da área de cooperação internacional da França, né, um site, né, na verdade, aqui um aplicativo chamado Ma Sécurité, né, que vocês vão poder baixar já no celular, e que ele vai permitir uma série de consultas e, além disso, vai permitir uma interação direta em 130 línguas. Você vai poder conversar, então, em português, né, com um policial ali que vai estar 24 horas, 7 dias por semana disponível para justamente ali relatar o que aconteceu com você e ter essa orientação. O que você faz nesse momento, nesse horário, né? Para onde você se dirige, né? Então, esse aplicativo, já, né, recomendo que todos já baixem em seus celulares, né? Ou conheçam ele, porque muitas vezes você tem o próprio telefone celular furtado, né? Vai precisar depois acessar via site uma Securité, mas é um diferencial que foi criado especialmente agora para os Jogos Olímpicos, que vai ser um grande facilitador, que vai permitir que você converse com um policial francês, né, na sua própria língua, no português, como é o caso. Ô, Luiz, Tá só, bom? só uma precisão. Eu acho que não é um aplicativo, é um site, tá? Eu não É um sei se eles vão aplicativo. lançar. Porque por enquanto eu Eu só achei baixei o no meu site. celular. Ah, tá. Ah, É então, um desculpa. aplicativo, pode colocar no, eu não sei se está no Android, no meu sistema iOS, né? Ah, Você então. coloca Ma Sécurité, aí você Aham, baixa o aplicativo, tá? tá. Mas o Ele site também ainda, ele ainda funciona não e é está esse 100% do. de funcionalidade, né? Aham. Mas é que esse aplicativo aqui, né? Até vou abrir, está aqui no celular, né? Que vocês podem baixar diretamente e colocando aí no seu sistema de procura, né? Do seu sistema, o iOS ou Android, e daí você já vai ter acesso a ele.
Ah, desculpa, não, é erro meu. Eu achei que fosse só um Não, site, não um aplicativo. é que é recente, né? Foi criado agora, foi Sim, divulgado recentemente, agora no dia 17 de maio, né? Então, ele não está também com todas as suas funcionalidades que, à medida agora, né, da proximidade dos jogos, ele vai estar funcionando plenamente. maravilha. E a questão de emergência médica, explica um pouco a diferença com o Brasil. Ah, sim, tem uma questão importante aqui na França, né? O sistema aqui de saúde é universal, né? Por isso que eles pedem aí que todo turista, né, tenha um seguro médico, né? Justamente porque é importante numa hora de emergência. Nesse instante, né, se você tem algum acidente, aí, é vítima de um atropelamento, passa mal em algum local, né? Você também pode acionar diretamente, né? Ali, se for um caso, claro, né, de emergência imediata, o SAMU, né, que vai prestar o auxílio imediato, mas se é um caso de um paciente que está, né, com uma febre muito alta, tudo, na França tem um sistema que evita, né, que superlote os pronto-socorros, né, por ser um sistema universal de saúde, o médico se desloca até o seu hotel, até a sua, né, a sua casa, alugada, o seu Airbnb, né? E ali ele faz o primeiro atendimento nos casos, claro, que não seja de emergência, né? Que necessite ali um atendimento, de imediato, né? Uhum. Tem o Né? sistema do Principalmente, SOS Medicine, né? SOS Médico, né? Que faz visitas em exatamente, casa. exatamente. E funciona, né? Muito bem, né? Um Uhum. sistema aí universal, né? Não importa se é um cidadão francês ou se é um turista, né? Ninguém vai deixar de ser atendido, né? Como acontece em alguns países ali, que o sujeito fica na porta do hospital e não é atendido, né? Por mais que demore às vezes um pouco, ele vai ser atendido. Sim. Bom, recomendações gerais, gente, a gente já passou algumas. A questão do metrô é basicamente cuidar, tomar muito cuidado com suas bolsas, os seus bolsos, né? Então, carteira no bolso traseiro da calça jeans, esse tipo de coisa, não é uma boa recomendação. Eu não iria até sugerir que você use aqueles money belt, sabe, que você esconde embaixo das roupas, etc. Depende, na verdade, se você vai estar num evento onde você tem muita gente, sei lá, algum tipo de show, ou a cerimônia de abertura, etc., pode ser uma boa dica, né? Mas um cuidado básico com sua bolsa, sua mochila, quando você está no metrô, algum lugar assim com mais gente, colocar ela na frente do seu corpo, sempre deixar ela em contato com você, a carteira num bolso fechado, enfim. Algumas recomendações assim básicas, cuidados com seus pertences, não deixar o celular na mesa, etc. O hotel, o Lucas já passou bastante recomendação. Eu destacaria talvez a questão de alerta terrorista. O Luiz mencionou a questão de possíveis falsos alertas terroristas para causar um pânico, enfim. Então, tem essa questão de ter algum movimento de uma multidão e pisoteios e esse tipo de coisa. Então, isso é um problema, principalmente para quem está, por exemplo, com criança, né? Então, você se colocar numa situação onde você sempre tem alguma saída, entre aspas, de emergência, porque vai ser um pouco diferente, já que vai ser em ambiente público, ambiente aberto, né? Muitos eventos, mas você ter esse cuidado de não estar no meio da muvuca, etc., o que seria o pior lugar. Se tiver algum tipo de incidente, já te evita uma certa quantidade de riscos. E no caso de manifestação realmente de atentado terrorista, tem uma série de recomendações que não dá para aprofundar muito no tempo aqui, mas a primeira coisa é você se colocar em segurança, e a outra num evento assim com tantas pessoas, eu lembro sempre dos atentados que teve em Nice, no sul da França, a diferença da reação dos americanos, que estão muito acostumados com, enfim, dramas lá de tiroteios em lugares públicos e alertas terroristas, etc. Então, a reação dos americanos versus a reação dos franceses, que também já deveriam estar acostumados com esse tipo de coisa, mas
a polícia estava fazendo um cerco numa área e os franceses estavam correndo desesperadamente, em pânico, etc. E os americanos eles estavam numa fila, andando numa velocidade rápida. Eles não estavam passeando, né? Mas eles estavam andando e mostrando as mãos para mostrar para a polícia que eles não tinham nada a ver com aquele evento, né? Então, tem algumas recomendações, assim, de manter a calma, etc., que a gente sempre repete nesse tipo de situação, que realmente é importante, porque num contexto, assim, de alerta, você tem que entender que a polícia não sabe com que cara está lidando, quem que pode ser uma ameaça, esse tipo de coisa. Então, é uma questão também para sua segurança pessoal de você demonstrar que você não tem nada a ver com aquilo e não entrar em pânico e começar a correr, e correr na direção de policial, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Algum complemento aqui? Perfeito, realmente Não? são essas as É, principais recomendações. Então, só para passar alguns contatos úteis, como o Luiz falou, polícia, você digita o 17. Ele mencionou o SAMU, que é o 15, mas muitas vezes quem atende em situação de emergência médica, pessoa que se machucou, alguma coisa assim, são os bombeiros em Paris, tá? Eles têm muito mais veículos, enfim, eles são geralmente muito mais reativos, entre aspas, do que o SAMU. O SAMU você pode chamar, tipo, assim, o meu conceito, tá? Você chama geralmente quando tem alguma coisa bem mais grave, que exige uma UTI móvel, esse tipo de coisa, mas quem faz os primeiros cuidados, muitas vezes em Paris, são os bombeiros. Aqui, o que o Luiz mencionou, a questão do plantão consular, então, o endereço de e-mail para ter assistência. Esse QR Code aqui, ele manda para um site do GovBR sobre o plantão consular do consulado de Paris, e aí você tem esse número de telefone. Você quer explicar um pouco, Luiz? Não, exatamente, né? O que que o consulado geral nos pede, né? Tanto aqui de Paris como de Marseille, é que o primeiro contato, né, que não seja caso de emergência, como falarei em breve, né, seja feito via e-mail, né, informando o seu problema, já preenchendo pelo e-consular, que vocês vão ver logo na primeira face aqui, né, do site, a sua solicitação, como grande parte das vezes né, de emissão de uma autorização de retorno ou expedição de um novo passaporte, e imediatamente, né, o consulado já vai receber e depois te responder. Ah, é uma situação de emergência. Qual é a situação de emergência? Falecimento, hospitalização grave, violência e maus tratos, né? Ali você tem um problema com uma esposa de violência doméstica e vice-versa, né? Teve um parente, um familiar, um amigo brasileiro que foi preso, né, por uma questão de desordem, desaparecimento, uma catástrofe, como no caso de um atentado terrorista envolvendo brasileiros ali, vítimas, né? Tudo que envolva, resumidamente, né, risco à integridade física, né, a dignidade humana, a segurança, enfim. Aí, nesses casos, temos um telefone de plantão, somente para esses casos. Não vai perder o passaporte e ligar para esse telefone, né, que vai até estar atrapalhando o telefone único, como vocês podem ver, o telefone celular, né, numa situação de emergência, né? Então, nesses casos, como eu acabei de mencionar, temos esse telefone de plantão que funciona 24 horas, 7 dias por semana, tá? Muitas das vezes se dirigem à embaixada, né? Porque fica aqui numa zona bem turística aqui, né? Mas não adianta, né? Embaixada é uma representação diplomática do país, né? Onde, né, comporta aqui os setores político, de comunicações, né, o próprio embaixador, as adjudâncias militares da Polícia Federal, de inteligência, que não tem atendimento ao público, né? Onde é feito atendimento ao público é no consulado. Por isso é muito importante também, de imediato, né, no seu hotel, no comércio, né, entrar ali lá logo no site do consulado para ver o horário de funcionamento, não ficar lá esperando, não chegar e estar fechado, e em situação de emergência, é claro, acionar esse telefone celular aqui de plantão. Maravilha. Opa, Lucas, explica um pouco sobre o atendimento ao cliente da. legal. Pelo lado da Cora, a dica é sempre, se você tiver qualquer problema no hotel, trate no hotel imediatamente, tá? Esse é o ponto.
Ah, perdi alguma coisa, preciso de apoio, algo aconteceu. É no hotel, diretamente no hotel, naquele momento, tá? Então aproveitem a sua estada lá e falem no hotel, tratem no hotel. Esse e-mail que a gente está disponibilizando, customercare@core, é um e-mail, vamos dizer assim, um plano B. Tá, então aconteceu algo, mas você já está voltando para o Brasil. Então tudo bem, você volta para o Brasil, depois você entra em contato por meio desse e-mail. Mas estando ainda em loco, utilize o hotel como seu ponto focal para resolver qualquer tipo de problema emergencial. Beleza. Bom, para ajudar o nosso público aqui, eu vou compartilhar os WhatsApps de vocês com todo mundo. Qualquer coisa vocês falam com o Luiz e com o Lucas, né? Brincadeira. Mas para responder uma pergunta que foi feita aqui no chat, eu vou passar essa apresentação para o pessoal das câmeras, Brasil e França, e aí eles vão poder compartilhar com vocês, tá? Eu vou também deixar meu contato aqui, se alguém precisar falar comigo, quiser que eu mande essa apresentação em direto. Eu estou olhando um pouco as perguntas e aí a gente passou muito do tempo, gente, eu peço desculpas. Bom, tem perguntas sobre as quais eu não sei responder, por exemplo, quantidade de pessoas esperadas nos jogos, você sabe, Luiz? 13 milhões é o que 13 as milhões. autoridades oficialmente estão divulgando, né? Em E torno de 13 milhões de pessoas. você sabe se vai ter transmissão de competições pela cidade, se vai ser como Copa do Mundo, por exemplo, onde você tem fanzone, onde você tem transmissão Sim, ao vivo? sim, vai ter no Trocadero, vai ter na Place de la Concorde, vai ter também, por exemplo, no caso, né, dos torcedores brasileiros, vai ter a Casa Brasil lá em La Villette, né, no 19º arrondissement, onde vão receber os atletas, né, via patrocinadores, claro, aí que estão financiando a Casa Brasil, uma área de mais de 5 mil metros quadrados, sendo 2 mil metros quadrados de área fechada, e que lá, né, os torcedores vão poder interagir, né, aí com os atletas, vão ter áreas, claro, privadas, que somente é através dos patrocinadores que vão ter acesso, e outras áreas que vão ser abertas ao público, com atividades também interativas, e, como eu falei, né, com interação com atletas, comissão técnica, e ali também, né, com certeza ali o COB ainda deve divulgar, né, os horários, deve divulgar ali, provavelmente, né, uma agenda com relação aos eventos e via patrocinadores em especial. Maravilha. Bom, gente, eu acho que é isso. Salvo engano, eu não esqueci nenhuma pergunta. As que eu não tratei, eu acredito que a gente tenha tratado durante a apresentação. Então, eu queria agradecer às pessoas que participaram, né, dessa apresentação. Eu queria agradecer às câmeras, do Brasil na França e da França no Brasil, e a vocês, Luiz e Lucas, pelo tempo, pelas explicações. E eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas que irão para os Jogos Olímpicos. Perfeito, eu agradeço também aqui a participação, a interação aqui, boa condução, Antônio, e os esclarecimentos e todas as dicas aqui, né, do Lucas. Agradeço a Rosemary aqui pela oportunidade e pode ter certeza aqui que a Polícia Federal, através da sua didância, né, através dos seus também policiais que vão trabalhar aí durante todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vão estar prestando aí o máximo apoio ao cidadão brasileiro, cooperando com a segurança para os Jogos e, né, se Deus quiser, tudo vai ocorrer muito bem. Obrigado. Obrigado a todos, parabenizo também as câmaras, obrigado Luiz, desejo, acho que em nome dos brasileiros aí, parabéns pelo trabalho, pela nossa representatividade aí por meio de você em Paris, então boa sorte aí em toda essa organização, parabéns Antoine também, as câmaras por todo esse evento que foi ótimo, e contem conosco também da Cor para o que vocês precisarem, tá? Fiquem à vontade aí. Em Obrigado, nome, gente. em nome Vou da compartilhar. Câmara aqui no Brasil, eu agradeço também todos vocês. Muito obrigada, foi excelente. E eu tenho certeza que quem tiver a sorte, porque eu não terei, de estar em Paris nos Jogos Olímpicos, deve estar muito satisfeito com a apresentação de vocês. Luiz Roberto, Lucas e Antônio, muito obrigada. Obrigado. Também quero agradecer e não esquece depois da gente poder compartilhar, porque aqui no Já Brasil, mando. aqui na França, tem muitos brasileiros que trabalham com os turistas e tem muita gente também que a gente conhece de outros países que estão vindo, então a gente pode também estar encaminhando isso.
Eu vou, Vai lá. talvez até o final do dia ou amanhã, e agora nós vamos ter um evento aqui, aí eu encaminho a apresentação e a gravação desse webinar que vai ficar também no link no site da Câmara. Mas fica Obrigado. tranquilo. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Até logo. tchau.